E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês as dicas principais de como você pode fazer qualquer prova de matemática da melhor forma possível. Assim você vai conseguir aquele resultado para o qual você se preparou, sem precisar se preocupar em ficar nervoso no diante da prova, sem precisar se preocupar com não conseguir dar seu 100% durante a prova. E você também vai ver aqui como muitas vezes você é seu pior inimigo nesse quesito. Você vai ver como você pode se auto-sabotar para não ter aquele resultado que você deseja. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, te ajudando a fazer melhor provas, a se preparar, se inscreve aí no canal, checa aí também meu outro vídeo que eu deixei com os materiais que eu usei para me preparar para o OBM e deixa aí o like, que eu vou estar trazendo muitos mais vídeos como esse aqui. Amanhã mesmo vai ter um vídeo com resolução de problemas para vocês, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. Como você pode fazer para não ficar nervoso no diante da prova? E a chave disso é preparação. À medida que você se prepara, você vai ficando menos nervoso. Só que você tem que convencer a si próprio de que você está bem preparado. E também, quando eu estou falando de preparação aqui, eu não estou falando de você estudar no noite anterior, não. Porque matemática é como exercício. Se você fizer um dia só e esperar o resultado no dia seguinte, não vai acontecer. Você tem que transformar aquilo ali num hábito e depois de um tempo você vai conseguir ver o quanto você pode evoluir. Com apenas um pouquinho de estudo cada dia, vai trazer um resultado muito maior do que muito estudo no dia antes da prova, tá? Então, esse é um ponto bem importante. E também, quando você consegue fazer uma autoanálise e se convencer de que você está bem preparado, seus resultados vão mudar completamente. Deixa eu dar um exemplo aqui do que acontecia comigo. Antes de provas importantes, eu ficava me cobrando muito, pensando, putz, eu tenho que ir bem nessa prova porque ela é importante para tal seletivo, ela está bem importante para tal meta que eu tinha. E às vezes eu não consegui dormir. Teve prova muito importante que eu dormi 2 horas, 3 horas na noite anterior. E eu sei como isso é desconfortável, eu sei como é chato você ficar pensando naquilo toda hora. Então, primeiro ponto é faça uma autoanálise, tente se convencer de que você está preparado. Porque se você de fato tiver, isso não só vai funcionar durante essa prova, mas também vai te ajudar a ficar menos nervoso em qualquer prova que vier no futuro. E se você quiser uma solução mais fácil e mais rápida, simplesmente arrume algo para ocupar a sua cabeça, tá? Porque isso aí também funciona. Você arrumar um filme, uma série, conversar com pessoas que você gosta, isso te ajuda a ocupar a sua cabeça e também vai te ajudar muito a parar de pensar nesse negócio que está te trazendo ansiedade, certo? Então, beleza. Vamos dizer que você conseguiu sobreviver esse diante da prova, você chegou lá na hora da prova e você quer dar seu 100%. Como é que você faz isso? Qual é o truque para você conseguir se concentrar de fato naqueles 3 problemas que você tem que fazer? Como é o caso do OBM, pode ser diferente também, não importa muito. E, para começar, vamos falar aqui sobre como uma pessoa geralmente pensa na prova de matemática, pelo menos como eu penso. Eu acredito que existem 2 processos que ocorrem alternadamente quando você está pensando numa prova de matemática, num problema de matemática em geral, que é um processo criativo do seu cérebro, onde você vai tentar ter novas ideias, e um lado organizador do seu cérebro, que é quando você vai tentar pegar aquelas ideias que você já teve e organizar em uma solução. Ponto importante aqui é que você tem que saber controlar esses dois e utilizá-los com um equilíbrio. O que é que eu quero dizer? Se você só tentar pensar em ideias, você vai ficar pensando, você vai ter algumas ideias boas, só que você nunca vai fazer nada, você nunca vai colocar ela no papel e de fato tentar chegar na solução. Então também não funciona. E ao mesmo tempo, se você quiser só funcionar com o lado organizador do seu cérebro, e o que eu quero dizer com isso? É você tentar pegar as ideias que você já tem lá e combiná-las para chegar na solução. Muitas vezes isso também não vai funcionar também. O que acontece é que se você tentar focar muito no lado da organização, você vai ficar tentando aquelas ideias que você já teve de novo, e não vai conseguir sair do canto. Isso acontece demais, tá? Você tá lá, você tentar uma ideia, você não conseguir chegar no resultado que você deseja, e depois, por não ter ideia nova, você vai lá e tenta aquela ideia de novo, e assim por diante. Isso vai fazer com que você perca seu tempo. Então, saiba controlar bem esses 2 lados, tá? Você pensa bastante. Um exemplo do que eu estou falando aqui é o tipo de pensamento que você consegue fazer de olho fechado, que não precisa de cálculo. Quando a ideia surgir, quando aparecer uma coisinha diferente que você não tinha pensado antes, escreve logo no papel, tenta conectar aquilo com o que você já fez, e isso vai fazer com que você resolva problemas muito mais rapidamente. Isso é bem importante. E também, vamos agora para o segundo ponto. Como é que você consegue se concentrar 100% na hora da prova? E a resposta para isso é bem simples. Você precisa de prática resolvendo problemas. À medida que você aprende a se concentrar, a resolver problemas em casa, na sua preparação, vai ser natural que durante a prova você consiga também, ao mesmo tempo, se concentrar em problemas, tá? Comigo, acontecia antes que eu estava lá no meio de uma prova, eu ficava pensando, putz, se
se eu fizer esse problema, eu vou conseguir tal medalha, ou se eu fizer esse problema, eu talvez tenha chance de ter esse resultado. E isso pode atrapalhar muito, você não tá nem pensando em ideias novas, nem tá tentando organizar as ideias que você já tem se você estiver fazendo isso. Então, com prática, isso é um negócio que pode ser combatido, tá? Então, por isso que eu sempre falo, durante a sua preparação, pense em vários problemas, porque se você tiver esse hábito de fazer isso em casa, vai ser muito mais fácil de se concentrar na hora da prova também. E o ponto mais importante de todos aqui é como você pode fazer para não se auto-sabotar durante a prova. E também, você tem que entender que muitas vezes você está de fato se auto-sabotando durante a prova, tá? Eu vejo muita gente falando que, por exemplo, minha meta nessa prova é fazer 3 problemas. Minha meta nessa prova é fazer 4 problemas. E eu vou contar uma história boa e uma história ruim relacionadas a esse tipo de pensamento. A história ruim, primeiro, é se você tem uma meta de fazer 4 problemas e você acredita que você só é capaz de fazer isso, ou então se você acredita que depois disso já está bom, o que pode acontecer é você estar lá na prova, você faz os 4 problemas que você tinha planejado. Então, por exemplo, durante a OBM pode acontecer que você faça o problema 1 e o problema 2 e aquela seja a sua meta. O ponto é que enquanto você estiver pensando no problema 3, muitas vezes sua mente vai dizer para você que você não é bom o suficiente para fazer aquele problema. E isso é o pior que pode acontecer durante a prova. Por quê? Porque você vai ter alguma ideia boa, você vai ter alguma ideia que pode resolver o problema, só que às vezes sua mente vai dizer, não, uma ideia simples dessa não vai conseguir resolver o problema, você só passa para a próxima, sem nem mesmo tentar. Então, quando você acredita que você não é capaz de fazer alguma coisa, sua mente vai inibir qualquer ação que você possa tomar. E isso, durante uma prova de Olimpíada, por exemplo, significa não resolver aquele problema mais difícil por você achar que não é capaz de resolvê-lo. Então, isso é bem negativo, essa foi a história negativa, já aconteceu comigo, tá? E na própria Olimpíada Internacional de Matemática tem os problemas 3 e 6, que são os mais difíceis, e durante minha preparação, pelas primeiras vezes, eu nunca tinha treinado neles. De fato, eles são bem difíceis. Então, aconteceu de eu conseguir resolver os problemas que vinham antes deles, que no caso era 1 e o 2, chegar lá no problema 3, ter tempo para pensar nele. Eu tinha, nesse caso que eu estou dizendo aqui para vocês, eu tinha mais de 3 horas para pensar nesse problema 3, e ainda assim eu não consegui sair do canto porque eu acreditava que era simplesmente uma realidade impossível eu conseguir fazer aquele problema. Então, ao pensar assim, não só eu tenho um problema muito difícil na minha frente, como também eu tenho minha própria mente me atrapalhando na hora de resolver ele. Então, se vocês conseguirem entender o quão grave é isso, talvez vocês consigam trabalhar a mente de vocês para que esse tipo de pensamento não ocorra durante uma prova, tá? E eu falei que tem um lado positivo nisso. Como assim? Como é que pode existir um lado positivo para esse tipo de coisa, né? Então, o lado positivo é exatamente o contrário, tá? Nessa mesma prova, eu tinha certeza que eu iria resolver o problema 1 em pouco tempo. Eu achava assim que eu ia conseguir resolver o problema 1 em 20 minutos de prova, e para 4 horas e meia tá um tempo bem razoável, né? E eu tinha tanta confiança que eu ia conseguir fazer isso, que minha mente estava trabalhando da maneira mais eficiente possível. Eu acho que ela nunca trabalhou de uma maneira tão eficiente antes disso. Então o que acontecia é que eu tinha uma ideia, no momento que eu tinha uma ideia, eu escrevia essa ideia no papel, e minha mente trabalhava o máximo que ela podia para fazer com que essa ideia chegasse a uma solução. E de fato, isso funciona muito bem, tá? Da mesma forma que sua mente pode te auto-sabotar quando você não acredita que você é capaz, quando você tem uma confiança muito grande de que você é capaz, sua mente também vai te recompensar por isso. E ela vai trabalhar com mais esforço para que você consiga validar essa confiança que você tem em si mesmo. Então, nesse caso que eu estou falando aqui, eu não demorei 20 minutos para fazer o problema, eu acho que eu tinha demorado menos de 10. Então, isso de fato é real. E esse foi o motivo principal pelo qual eu consegui aumentar muito os meus resultados, consegui multiplicar eles. Muitas vezes eu não conseguia passar de alguma barreira, eu achava que eu tinha chegado no meu limite, mas sempre que eu conseguia aumentar minha autoconfiança, eu via que esse limite poderia ser empurrado muito mais. Então, beleza? Essas aqui eram as dicas que eu tinha para contar para vocês de como fazer uma prova da melhor forma possível. Espero que você reflita bastante sobre isso e veja onde é que você pode estar errando, onde é que você pode estar prejudicando a si próprio. E também, se você tiver alguma outra ideia assim de algumas coisas que podem prejudicar alguém na hora da prova, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like aí, que eu vou estar trazendo bem mais dicas de como você pode se tornar um competidor melhor em Olimpíadas de Matemática, como você vai conseguir se preparar melhor. Tem um vídeo aqui no canal também, como eu mostrei para vocês, quais materiais que eu usei para fazer a prova da OBM e como aquilo ali me ajudou a evoluir. Então,
Deixa aí o like, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo mais um vídeo de resolução de problemas para vocês. E é isso, um abraço e até a próxima. Valeu!